Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez eu, Pastor Medeiros, preparei mais um esboço de pregação para você usar aí nas suas ministrações. Hoje vamos falar sobre o pecado de Absalão. É um esboço bem básico, bem resumido, com 4 tópicos, mas ele é completo. Ele tem tema, ele tem introdução, tem contexto histórico, tem os 4 tópicos com 4 aplicações e a conclusão. Se esse tipo de vídeo será interessante para você, será relevante para você, verifique se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo, se inscreva no nosso canal, deixa aquela curtida e compartilhe esse vídeo e também deixa nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos então para a tela do nosso computador, acompanhe da sua casa passo a passo. Bom, tema: quando o orgulho se torna armadilha. Olha o perigo do orgulho, foi a queda de Lúcifer, né? Texto base, 2 Samuel, capítulo 15, verso 6, que diz: dessa maneira, Absalão fazia todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Vamos partir para uma introdução. Absalão, filho de Davi, tinha beleza, carisma e influência, mas deixou que o orgulho, a ambição e a rebeldia dominasse seu coração. O pecado dele não começou no momento da rebelião, mas foi sendo alimentado com ressentimento e vaidade. A história de Absalão é um alerta para o perigo de deixar que sentimentos errados cresçam até destruir nossa vida e a vida dos outros. Vamos para um pequeno contexto histórico. Absalão era o 3º filho de Davi, está lá em 2 Samuel 3:3. Após o episódio da violência contra sua irmã Tamar, 2 Samuel 13. Ele nutriu ódio contra seu meio-irmão Amon e o matou. Depois disso, passou 3 anos exilado e mais 2 sem ver o pai. Quando foi readmitido, começou a conspirar contra o rei Davi, atraindo o povo com palavras, atitudes manipuladoras, até se proclamar rei em Hebrom. Sua rebelião resultou em guerra civil e, por fim, em sua morte, 2 Samuel, capítulo de número 18. Depois desse contexto histórico, vamos então para o primeiro tópico desse esboço. Ponto de número 1. O pecado se alimenta de ressentimento. Isso é muito perigoso. Está lá em 2 Samuel 13:22, diz: Absalão não falou com Anon, nem mal, nem bem. Todavia, Absalão o odiava. Olha o ressentimento de ódio. Vou deixar uma concordância em Hebreus 12:15 que diz: para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Uma lição pessoal: guardar mágoa é abrir espaço para o pecado crescer no coração. O perdão é a única forma de cortar a raiz da amargura. O pecado se alimenta de ressentimento. Esse ressentimento estava no coração de Absalão. Então você consegue observar que o pecado de Absalão não está no ato em que ele manifesta a rebelião, mas na verdade já estava sendo gerado dentro do seu interior, dentro do seu coração, esse ressentimento de ódio, ao ponto de matar alguém. Então tem que tomar muito cuidado com esse ressentimento. O ressentimento, a pessoa que vai alimentando o ressentimento, ele vai formando ali, criando um ódio dentro do seu ser, onde a pessoa não consegue mais liberar o perdão. Enquanto o perdão não for liberado, ela vai alimentando aquele ressentimento e causa a morte espiritual e até mesmo atitudes drásticas, como fez o próprio Absalão, tirando a vida, perseguindo o pai, e grande foi a sua destruição. Então, cuidado com ressentimentos negativos. Peça ao Espírito Santo que te ajude a você liberar o perdão. Com certeza você será livre desse ressentimento, tá bom? Cuidado com mágoas. Mágoa é um perigo. Você sabia que uma mágoa muito grande no coração pode gerar doenças incuráveis, doenças malignas? Há muitas pessoas que estão doentes, estão adoecendo cada dia mais porque tem mágoas no coração. O perdão, eu sei que não é fácil liberar perdão, mas é preciso liberar. Somente com a ajuda do Espírito Santo, com instrução na palavra de Deus, você terá condições de tirar essa mágoa, esse ressentimento, para não tomar atitudes como fez Absalão, tá bom? Fica à vontade para você ampliar cada tópico aqui. Vamos partir para o tópico de número 2. Ponto 2. O pecado se esconde atrás de aparências boas. 2 Samuel 15:5 diz: sucedia
que chegando alguém a ele, inclinava-se e ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Cuidado com Judas. Olha o beijo do Judas aí. Vou deixar uma concordância em 2 Coríntios 11:14, que diz parte do verso: o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então cuidado com as aparências, que se enganam muito. Uma lição pessoal para você aplicar: nem todo gesto de bondade vem de um coração puro. Precisamos discernir as intenções, inclusive as nossas. O pecado se esconde atrás de aparências boas. Cuidado com aquilo que nós vemos superficialmente. A primeira impressão. O que tem de pessoas enganando a outra por causa que elas olham e elas definem alguém por aquilo que elas estão vendo por fora, a aparência. Mas o mais importante é o que está por dentro do coração. Então Absalão beijava, Absalão demonstrava isso, mas lá no fundo do seu coração tinha esse ódio, esse ressentimento de mágoa, aonde ele acaba traindo o próprio pai, e grandes foram as consequências e atitudes desse rei Absalão, infelizmente. Então, devemos tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz que até Satanás se transforma em anjo de luz, ou seja, para enganar através da sua aparência. Como que nós vamos conseguir ter esse entendimento de que realmente é real aquilo que estamos vendo ou não? Através do discernimento espiritual. Isso é um dom do Espírito Santo, né? Isso provém do Espírito de Deus. Devemos pedir a Deus que nos dê discernimento espiritual, discernimento das coisas, para não sermos enganados pela aparência de fora, tá bom? Cuidado com o beijo do Judas. Amados, então vamos lá então partir para o tópico de número 3. Ponto 3. O pecado rompe a unidade e gera divisão. 2 Samuel 15:6. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Olha só que coisa terrível, né? Vou deixar uma concordância em Romanos capítulo 16, verso 17, parte do verso que diz: notai os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina. Deixa uma lição pessoal. Quem busca poder ou reconhecimento acima de Deus acaba semeando divisão em vez de unidade. O pecado rompe a unidade e gera divisão. O que tem de liderança, trazendo divisões dentro da igreja. O que tem de pessoas trazendo divisão dentro da igreja, dentro da família, dentro do trabalho. Ou seja, tudo isso aqui faz parte de um coração rebelde, de um coração que tem mágoas, de um coração que tem ressentimentos negativos que não libera o perdão. E, infelizmente, tudo isso causa o quê? Olha, um abismo chama outro, ele vai causar o quê? Uma divisão, uma destruição. Então, é muito perigoso ter esse ressentimento que ele vai romper unidade, vai trazer divisão, vai gerar divisão. Então, que possamos tomar cuidado. Olha só, Absalão, ele furtava o coração de Israel. Olha o poder, maligno que tem esse ressentimento, que consegue roubar, arrebatar sentimentos de outras pessoas, conquistar o coração de outras pessoas, mas por trás existe uma grande armadilha. Cuidado com as aparências, que esse tipo de ressentimento pode romper e trazer divisão. Tá bom? Vamos então partir para o ponto de número 4 e último ponto. O pecado leva à queda e destruição. Foi o que aconteceu com Absalão. 2 Samuel 18:9 diz: e Absalão encontrou-se com os servos de Davi. E Absalão ia montado num mulo e ficou pendurado entre o céu e a terra. Foi feia a morte de Absalão, ficou preso pelo próprio cabelo, pela sua cabeleira, A vaidade que ele tinha. Infelizmente morreu com a própria vaidade. Concordância, Provérbios 16:18 diz: a soberba procede à ruína e a altivez do espírito à queda. Absalão era muito arrogante, Muito soberbo. Vou deixar uma lição pessoal. O orgulho e a rebelião sempre acabam em derrota. Quem se exalta será humilhado. Então Absalão estava se sentindo demais, Estava muito soberbo, se achando demais, querendo passar por cima de todo mundo, querendo tomar o reino do próprio pai, perseguiu o próprio pai, tirou vidas. Então, olha a morte de Absalão, Se achava com aquele cabelão dele, ficou preso ali, agarrado, com o cabelo entre os galhos, e ali foi ferido pelos seus adversários, e grande foi a sua morte por causa da soberba. Toda soberba, ela causa uma rebelião, e toda rebelião, no final, sempre haverá destruição. Prova disso, Lúcifer, com a sua rebelião no céu, ainda trouxe a terça parte dos anjos para a terra. Grande foi a sua derrota, e o final da história, o futuro dele será terrível, lago de fogo e enxofre. Então cuidado com o orgulho, por causa também
onde há o orgulho e a soberba, com certeza as consequências será a queda. Vamos então para uma conclusão e a gente termina. A história de Absalão nos mostra que não basta ter dons, beleza ou influência. É preciso ter um coração humilde e obediente a Deus. O ressentimento, a manipulação e o orgulho foram a ruína de Absalão. Deus nos chama a viver em perdão, sinceridade e submissão, para que não sejamos derrubados pelo mesmo pecado. Então, que sirva de lição aqui a história de Absalão. Fica à vontade para você usar aqui nas suas ministrações. Amém? Deus vai te usar poderosamente. Amém? Deus abençoe. Até o próximo esboço bíblico, claro, se Deus permitir. Um forte abraço e até o próximo vídeo.